No livro de Josué, no capítulo 1, no versos de número 6, Josué, capítulo 1, Deus falando com Josué, Deus animando Josué. Tem hora que a gente precisa receber um ânimo na vida da gente, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa caminhar e se tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. E que nessa noite o Senhor te fortaleça e te anime. Vamos ler então. Fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa a sua Bíblia de lado e aplaude o Rei da Glória. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o bom pastor que cuida de nós e que nos abençoa poderosamente. E que nessa noite Ele visite o teu coração, Ele te fortaleça, Ele te dê graça, unção e poder, para que você possa cada dia mais estar na presença de Deus. Pode se assentar, meus queridos. Olha, antes de nós entrarmos no texto, a igreja primitiva, a igreja de Pedro, de Paulo, de João, era uma igreja que ardia no coração deles o amor para com as coisas de Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres, quando recebiam a palavra e se convertiam ao Senhor, então eles entregavam a vida, como Cristo entregou a vida por nós. Eles entregavam a vida pelo Evangelho. Eles entregavam a vida para que as pessoas ouvissem a palavra, recebessem a palavra, e não importava a distância, a caminhada que eles tinham que dar, o perigo que eles tinham que enfrentar, mas o amor que eles tinham para com Cristo era maior do que tudo. Eles enfrentavam todos os obstáculos e não tinham medo. E qual que era o segredo disso? Era a santificação, era a oração, porque eles se reuniam nas cavernas, nas casas, e eles oravam, consagravam a vida, ganhavam forças para quê? Para poder enfrentar. A igreja dos dias de hoje precisa voltar a isso, precisa voltar a esse caminho de orar, de consagrar a vida, de jejuar, de buscar a presença de Deus, para que a igreja seja mais que vencedora em Cristo Jesus, para que Deus possa usar cada um de nós, para que almas sejam salvas, vidas sejam transformadas. Esse texto que nós lemos é um texto que eu gosto muito. Eu acho que Josué estava numa situação muito embaraçosa para ele. Moisés tinha morrido. Moisés não estava mais à frente do comando do povo de Israel, que eram milhares e milhares de pessoas. Josué já tinha visto aquele povo se rebeliar, já tinha visto aquele povo murmurar, já tinha visto também Deus operar tantos milagres no meio daquele povo. Viu o mar vermelho se abrir, sair água da rocha, codornas que Deus mandou para aquele povo comer.
maná que todas as manhãs era dado para aquele povo. Então Josué tinha visto os milagres, e tinha visto também a murmuração daquele povo, a reclamação daquele povo. E Josué, o que era? Josué era um dos braços direitos de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué sempre estava ali. Ele estava ali aprendendo. Josué era um guerreiro, era um braço forte, estava sempre à frente, sempre pronto ali para lutar. Para você ver que quando Moisés separou os 12 espias que foram para ver a terra prometida, os 2 espias que deram um relatório favorável, um relatório otimista, foi Josué e Calebe. Os outros 10 deram um relatório negativo, trazendo confusão no meio do povo de Israel, trazendo revolta a ponto do povo quase apedrejar Moisés, Josué e Calebe. Então, para você ver que Josué, ele tinha um coração firmado nas coisas de Deus. E é isso que nós precisamos ter um coração firmado nas coisas de Deus, termos essa prudência, essa ousadia, essa determinação de servirmos ao Senhor e servirmos a Deus com alegria. Isso precisa estar dentro do coração. A igreja de hoje precisa ter essa determinação para que haja o crescimento, para que almas sejam salvas, para que vidas sejam transformadas, para que os milagres aconteçam. Por isso nós estamos aí passando para você esse programa de leitura da Bíblia, de oração, de santificação, para que você se fortaleça e você se torne um Josué, que você se torne um braço direito nosso aqui, para que você nos ajude, para que você se fortaleça e a gente consiga os nossos alvos, os nossos projetos, os nossos ideais, colocando a nossa vida diante do altar e procurando fazer a vontade de Deus. Josué era um braço direito de Moisés. Quando Moisés ia orar, Josué estava lá no pé do monte, também orando, consagrando a vida, buscando a presença de Deus. E quando faltou Josué, quando faltou Moisés, Deus escolheu Josué para dar continuidade, para levar o povo até a terra prometida, até a terra que manava leite e mel. Eles tinham muitos obstáculos ainda para passar. Eles tinham que passar ainda o Rio Jordão. Eles tinham ainda Jericó à frente. Eles tinham a cidade de Ai. Ele tinha muitas nações à frente ali para eles lutarem, para chegar à terra prometida. E Josué então recebe um recado de Deus. Deus vem conversar com Josué e traz uma palavra de entusiasmo e uma orientação. Ele fala assim: eu preciso, Josué, que você se esforce. Eu preciso, Josué, que você tenha bom ânimo. Porque para a gente servir Deus, para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa se esforçar. Amém? Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Se nós não tivermos bom ânimo, nós não vamos fazer a obra de Deus. Então a primeira coisa que Deus fala para Josué: se esforça, tenha bom ânimo. Não deixa pensamentos negativos vir na tua mente. Não deixa o desânimo alcançar você. Não deixa as palavras negativas tomar conta de você. Não deixa a falta de fé ocupar o teu coração. Mas tenha bom ânimo. Seja forte. Seja corajoso, porque você vai encontrar problemas, você vai encontrar obstáculos, dificuldade. E quando a gente se converte, a gente vem para a igreja. Às vezes tem pessoas que vêm para a igreja e pensam assim: bom, agora eu vou descer as águas do batismo e eu vou aceitar Jesus e eu vou começar a servir Deus e agora eu vou viver em um paraíso. Não vai acontecer nada mais de errado para mim. Enganoso é o coração do homem. O próprio Jesus fala assim: olha, nós vivemos o mundo que nós vivemos é um mundo do maligno. Mas eu quero que vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o maligno e vocês vão vencer também. E no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem pessoas que começam a vir para a igreja e acham que não vai ter problema. Problemas fazem parte da vida. Só que todos os problemas que aparecerem na nossa vida, Deus
dá capacidade para nós resolvermos os problemas. Não existe problema que você não consiga resolver se você orar, se você buscar a presença de Deus, se você clamar a Deus. Deus vai dar uma válvula de escape. Vai dar uma válvula de escape. Mas por isso, a gente precisa ter bom ânimo. Precisa ter determinação, precisa ter coragem. Precisa se fortalecer. A igreja dos dias de hoje está precisando de homens e mulheres que sejam determinados para fazer a obra de Deus. Porque às vezes nós queremos, eu quero receber a bênção da prosperidade, eu quero receber a cura, eu quero receber a libertação, eu só quero receber. Mas nós precisamos também dar. Nós precisamos dar o nosso tempo para Deus. Nós precisamos dar o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de ganharmos as almas, de falarmos de Jesus para as pessoas, para que elas se convertam. Nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte de Deus, Deus vai fazer, amém? As promessas de Deus, elas se cumprem. Quando Deus fala que vai abençoar nós, Ele abençoa. Quando Deus fala que vai libertar, Ele liberta, que Ele vai curar, Ele cura, que Ele vai dar vida e vida com abundância, Ele dá, que Ele vai salvar a nossa alma, Ele vai fazer isso. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte, o nosso chamado, que é fazer a vontade de Deus, que é fazermos aquilo que está determinado para a nossa vida, fazermos com ousadia. Não deixe o diabo, não deixe os problemas, as lutas tirarem aquilo que Deus já separou você para fazer. Talvez você esteja sentado aí no banco e fala assim, mas o que tem para me fazer? Tem muita coisa para você fazer. O reino de Deus precisa de trabalhadores. Jesus falou assim, olha, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. São poucas as pessoas para evangelizar, para falar de Jesus, para trabalhar no reino, para cuidar da obra de Deus, das coisas de Deus. Havia muitas pessoas que estavam ali na frente de Jesus, que estavam ali porque Jesus dava o pão para eles comerem. E Jesus até chegou a falar para eles, vocês estão aqui porque eu dou o pão para vocês comerem. E muitas pessoas estão na igreja hoje porque Jesus abençoa, porque Jesus cura, porque Jesus prospera, porque Ele abençoa, porque isso Ele faz e faz com prazer, com alegria. Ele quer que nós sejamos abençoados. Mas quando nós fazemos a nossa parte, aquilo que Deus espera de mim, de você, então as coisas mudam. Então é outra história, é outra comunhão com Deus, é outro momento com Deus, porque aí você vai conhecer melhor Deus. Você vai entrar na intimidade, você vai sentir a presença de Deus, você vai quebrantar o teu coração. A coisa mais prazerosa que tem é ver alguém saindo das drogas e se entregando a Jesus, alguém saindo da prostituição e se entregando a Jesus, famílias se rendendo, famílias se unindo, chorando na presença de Deus. A coisa maravilhosa é isso. E esse é o nosso trabalho, é a nossa missão, de irmos e ganharmos as almas e trazermos as pessoas para Jesus. Josué tinha uma missão ali agora. A missão de Josué era levar o povo até a terra prometida. A minha missão, a sua missão é salvar as almas que estão lá fora, as pessoas que precisam ouvir a palavra. E às vezes os nossos lábios estão fechados, às vezes nós não estamos falando aquilo que era para nós falarmos. Nós recebemos as bênçãos, recebemos os milagres e nos acomodamos e ficamos tranquilos e falamos, não, eu estou sendo abençoado, se a pessoa quiser ir, ela vai, tudo bem. Mas nós temos que orar pelas almas, amém? Nós temos que chorar, porque alguém chorou por você. Você sabia que teve alguém que derramou lágrimas por você? Teve alguém que orou, intercedeu por você. Nós estamos aqui porque alguém orou por nós. Alguém chorou por nós. Alguém chorou. Eu muitas vezes já chorei por você. O primeiro dia que você entrou aqui na igreja, eu já comecei a chorar por você, a pedir para que Deus te abençoe, para que Deus prospere você, para que Deus mude a tua vida. E eu tenho certeza que não só eu, mas outras pessoas devem ter chorado. Talvez alguém da tua casa que se converteu e orou por você. E nós precisamos chorar pelas almas, e nós precisamos amar as almas e levarmos essas pessoas
a serem salvas, para que elas possam entrar no reino dos céus. A tarefa de Josué era levar eles até a terra prometida. E a nossa tarefa é levarmos eles a conhecer Jesus, a descer as águas do santo batismo, a passarem a servir Deus e se prepararem para o grande dia do Senhor. Essa é a nossa tarefa. E nós temos que fazer, nós não podemos ficar apáticos, ficarmos parados, não fazermos nada. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós somos a igreja desse século. É a nossa vez, é a nossa hora, é o nosso momento. E nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, nós temos a unção, nós temos o poder, e nós temos que usar isso. Naqueles dias de Josué, o Espírito Santo não tinha sido descido ainda. A glória de Deus muitas vezes descia lá na tenda do encontro. Vocês se lembram que outro dia eu preguei aqui, Moisés fez uma tenda que denominou a tenda do encontro. E quando Moisés ia para a tenda do encontro, ele ia falar com Deus. E quando as pessoas percebiam que Moisés ia para a tenda do encontro, todas as pessoas saíam em frente da tenda onde elas estavam ali descansando, porque a nuvem tinha baixado. Então era hora de todo mundo se acampar. E eles se acampavam, um acampamento muito grande. E Moisés ia para a tenda do encontro. E todo mundo, os homens, as mulheres, as crianças saíam na frente. Porque quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, a glória de Deus descia ali, e uma unção poderosa tomava conta. E aqueles homens, aquelas mulheres dobravam o joelho ali, oravam e engrandeciam o nome do Senhor, por causa da presença de Deus. Fala para o teu irmão, você precisa da presença de Deus. A gente precisa da presença de Deus, da unção de Deus na nossa vida. A igreja primitiva, eles oravam, eles buscavam Deus, e depois eles saíam e falavam de Jesus e traziam outras pessoas. E a igreja foi crescendo, 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 que as autoridades começaram a ficar espantadas, e aí começaram a perseguir a igreja, porque a igreja crescia. Porque ali havia pessoas que estavam buscando o poder do Espírito Santo, a unção de Deus, consagrando a vida, demonstrando amor para as pessoas, e abraçando as pessoas, e trazendo as pessoas para o reino de Deus, ensinando elas a guardar a palavra, ensinando elas a servirem Deus, ensinando elas a andarem no caminho do Senhor. E os milagres aconteciam, as curas, as libertações, por causa da santificação. Olha o segredo aqui, ó, que a palavra de Deus fala. Veja bem, fala assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra já foi dada para nós, amém? Eu já falei para você que isso aqui é o manual de Deus. E quando nós estamos dentro dessa palavra, quando nós aplicamos ela, quando nós fazemos como o salmista fala: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a orientação para Josué: Josué, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fique firme. Fala para o teu irmão: não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fique firme. A igreja de hoje precisa de pessoas firmes, pessoas que não sejam lubriadas por qualquer coisa, que trocam a bênção, a vida espiritual por qualquer coisa, por qualquer festinha, né? Por qualquer festinha. De repente uma festinha vai lá, e quantos crentes vai numa festinha, daqui a pouco está bebendo, sai da igreja, de repente vai, daqui a pouco está envolvido com as coisas erradas do mundo, fazendo coisas erradas, coisas que não é para fazer.
é crente dentro da igreja, mas fora da igreja não é tão crente. Ouve a palavra, recebe a palavra, mas quando sai se desvia para a direita, se desvia para a esquerda, perde o sentido de buscar a presença de Deus. Então a palavra para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e que nós também não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que o nosso foco seja Jesus. Nós temos que entender que nós temos um chamado. Jesus morreu por mim, morreu por você, para perdoar o nosso pecado, salvou a nossa alma, tirou nós do lamaçal do pecado. E agora hoje nós vivemos na presença de Deus, e a gente nem lembra mais como que era antes, quando a gente estava sem Jesus. Mas se você voltar um pouquinho o tempo atrás e você começar a lembrar como que você era sem Jesus, você vai ver como a vida era amarga. Você vai ver a tristeza, a angústia, a decepção, os problemas que você não conseguia resolver, as horas que você chorava no canto da parede e não tinha como resolver os problemas. Hoje você tem problemas, mas você luta contra eles, você desafia os problemas e fala assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e você vai à frente e você vence, porque Deus colocou você por cima e não por baixo. Deus colocou você por cabeça e não por cauda. Mas aplique. Hoje muitas pessoas vêm na igreja, ouvem a palavra, mas quando saem da igreja se desviam para a direita, se desviam para a igreja, para a esquerda, cometem pecados, fazem coisas erradas e acabam perdendo a bênção, perdendo a unção. A gente tem que ser crente na igreja, tem que ser cristão dentro de casa, tem que ser cristão dentro do trabalho, tem que ser cristão em todos os lugares aonde nós estivermos. Nós temos que estar servindo a Deus, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E o ensinamento vai, e ele fala dessa maneira: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Olha bem, se você meditar na palavra de Deus, é de dia e de noite, quer dizer, a sua mente, o seu coração tem que estar voltado para Deus. Quando a Bíblia fala assim: orai sem cessar, não quer dizer que é para você ficar de joelho 24 horas orando sem cessar. Orar sem cessar é você ter esse momento de joelho, de intimidade, ou de pé, ou sentado, ou deitado, não importa, de comunhão com Deus. Mas você ter o seu pensamento voltado para as coisas de Deus, não deixar os pensamentos ruins, negativos vir sobre a tua cabeça, não deixar as coisas ruins vir. Então, meditar, não se apartar da tua boca o livro dessa lei, quer dizer, você lê a Bíblia, você conhecer a Bíblia, você conhecer o manual de Deus. Tem gente que não conhece, tem gente que, se de repente, se você falar uma determinada passagem da Bíblia, não, mas aonde está isso? Nunca ouvi isso. É na Bíblia, né? Outro dia eu estava assistindo um filme, e no filme a pessoa chegou e falou assim, eu não lembro a frase que ela usou, mas ela usou uma frase falando para a pessoa e falou assim: isso está na Bíblia. Daí a pessoa falou assim: de jeito nenhum, isso não está na Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia que você está falando aí. E realmente não tinha, porque a pessoa não conhecia a Bíblia. A gente tem que conhecer a palavra de Deus. Então, o que Deus fala para Josué? Não aparte da tua boca o livro dessa lei, quer dizer, fale para os teus filhos aquilo que está escrito na Bíblia, converse com as pessoas, não deixe de falar. Não deixe de falar das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, de tudo aquilo que está escrito. Medite nele dia e noite, porque então você vai fazer prosperar o teu caminho. O que é prosperar o caminho? É as coisas dar certo para você. Amém? O segredo da prosperidade é aplicar a palavra de Deus dentro do coração, é fazer a vontade de Deus, é estar dentro do projeto de Deus. Então Deus dá um ensinamento ali para José, falar assim: olha, medite, não aparte da tua boca o livro dessa lei, medite nele dia e noite, quer dizer,
tem a direção deles. E você vai prosperar o teu caminho. As coisas vão dar certo para você. Tem gente que tudo que faz dá errado. Não consegue fazer nada, dá errado, dá errado, dá errado. Então, a palavra está falando para você que se você meditar na palavra, se você aplicar no teu coração, o seu caminho vai prosperar. As coisas vão dar certo para você e você vai ser abençoado por Deus. Vai ser abençoado grandemente por Deus. Então, tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Você vai ser dirigido por Deus, amém? Deus vai dirigir, Deus vai orientar, Deus vai mostrar para você o caminho melhor para você andar. Tem pessoas que oram, pedem a bênção de Deus, dirige a minha vida, mas não conhecem Deus, não conhecem a palavra, não conhecem o ensinamento, não conhecem nada de Deus. Vamos aplicar no nosso coração. Vamos aplicar, porque aí Deus vai nos abençoar. E para nós terminarmos, ele fala assim de novo: eu estou te mandando. Deus não está pedindo, Ele está mandando, amém? Pedir é uma coisa e mandar é outra. E por que Deus está mandando? Porque Ele sabe que se nós obedecermos, as bênçãos de Deus vão ser derramadas sobre a tua vida. O poder de Deus vai se manifestar sobre você. Então por isso ele fala assim, eu estou te mandando. Talvez na sua Bíblia está escrito, não te mandei eu, quer dizer, eu estou te mandando. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, não importa, não se preocupe com o que pode acontecer, não se preocupe com os problemas, não se preocupe com as lutas, com as adversidades da vida, não se preocupe com nada. Não se preocupe com isso. Deus fala assim, porque eu vou ser com você, eu vou estar do teu lado, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória, eu vou abençoar a tua vida, eu vou te fortalecer e você vai ser vencedor, porque eu venci o mundo e você vai vencer o mundo também.